Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Você confia na salvação do Senhor? Essa confiança é fundamental. E essa confiança, estando no coração dos autores do Antigo Testamento, transmitiram profecias da parte de Deus que apontam para Cristo Jesus. Salmo 57 é o salmo que nós estamos vendo, em que Davi ele ora ao Senhor, clamando por livramento, clamando para que Deus opere graciosamente, porque ele está sendo perseguido por Saul. E ele se escondeu naquela caverna, em que Saul entra. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez, porque ele entregou ao Senhor. Deus é quem tem que resolver esse problema. Isso não é um problema que eu deva tentar resolver. É Deus que tem que tentar resolver. Então, ele ora. E no versículo 3, ele mostra sua confiança, sua segurança outra vez. Ele diz: Ele, e é Deus, obviamente, dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Ele orou, ele clamou. E uma das questões importantes que nós vemos dentro da oração é que ele faz isso com confiança. Quando você ora, você faz isso com confiança. Como disse Jesus: pedi, dá-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-lhes-á. E outras promessas mais, que mostram o cuidado de Deus, que mostram que Deus está ouvindo, que Deus está atento, que Deus quer o melhor para o seu povo, que mesmo os mártires, eles estavam ali sendo assistidos por Deus, Deus estava fortalecendo, ajudando-os a cumprir uma importante tarefa, honrar e glorificar a Deus por meio da morte, porque eles estavam como testemunhas de Jesus, por isso a palavra mártir. Deus está presente, Deus cumpre suas palavras. Salmos nos mostra isso por meio de orações. O que, lá na frente, Tiago vai nos advertir. Aquele que precisa de sabedoria, peça. Mas peça crendo que há de obter. Porque se Deus prometeu, o homem precisa acreditar. Caso contrário, ele não receberá. Porque é preciso confiar em Deus para receber as promessas de Deus. Então a minha primeira pergunta é: você ora com confiança? Você ora confiando nas promessas de Deus? É óbvio que para isso você precisará conhecer as promessas de Deus. Precisará meditar na palavra de Deus para que saiba quais são as promessas e sempre se aproprie delas adequadamente. Orar confiando naquilo que Deus prometeu. Isso é fundamental. Mas eu gostaria de destacar um outro fato interessante. É que dentro dos contextos diversos do Antigo Testamento, Deus profetiza o futuro, que no caso era a vinda de Jesus. E então nós encontraremos, em muitas das lutas, angústias de Davi, encontraremos profecias sobre Cristo. E parece-nos que mais uma delas aparece aqui. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Deus providenciando graciosa e poderosa salvação. É de fato Davi esperando que Deus o livrasse das mãos de Saul. Todavia, qual é a maior salvação, maior livramento, maior resposta de Deus graciosa em favor do homem? Não pode ser outra, a não ser Cristo Jesus. Tanto que Jesus diz: eu sou o pão do céu. Ele veio do céu para salvar o homem, para livrá-lo do seu maior problema. O maior problema do homem não é a finança. O maior problema do homem não é a questão de saúde. O maior problema do homem não tem relação com a política. O maior problema do homem tem a ver com o pecado. O pecado que destrói, que é a causa dele estar indo para o juízo, ser condenado, porque deve a Deus muito. O pecado, e naquela época ainda pensando no pecado original, ou seja, a queda de Adão e Eva. Esse seria um baita problema. E Deus providenciou do céu, mandou do céu a salvação. Em Mateus, capítulo 1, versículo 23, ele diz assim:
22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Deus que está presente. O Deus que providenciou graciosa e poderosa salvação. Está presente. Lucas, quando personagens iam conhecendo a salvação do Senhor, eles iam glorificando a Deus, como Maria fez, dizendo: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Zacarias bendiz o Senhor e glorifica a Deus, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de seu servo. Deus providenciou a maior salvação. É a maior resposta à necessidade do homem. Quando você ora e Deus atende, você vê o Deus que providencia aquilo que o homem precisa, mostrando sua bondade, sua misericórdia, seu amor, sua graça, sua compaixão e assim por diante. Mas de todas as manifestações da bondade de Deus, pare para pensar. Cristo é maior. É exatamente sobre Cristo que se diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus manifestou a sua salvação por meio da encarnação, morte e ressurreição de Cristo Jesus. E é diante disso que somos também encorajados a estar sempre clamando a Deus. Porque a ideia é a seguinte: Deus não poupou nem seu Filho para nos dar como resposta às nossas necessidades. Então, por que é que nós não vamos confiar no Deus que prometeu cuidar de nós? Tanto que lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele mostra exatamente a implicação de Deus ter dado o melhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não poupou nem mesmo entregar o seu filho para nos salvar. Não nos dará tudo o que nós precisamos. Não cuidará de nossas vidas, ainda que tenhamos que glorificá-lo com a morte. Deus mandou do céu o auxílio. Como Davi disse: Ele dos céus me envia o seu auxílio. Não só respostas a necessidades imediatas. A maior resposta divina à necessidade humana é Cristo Jesus. E Ele enviou, o que faz de você alguém que deve crer nele, que deve entregar a ele, que deve se apropriar dessa resposta graciosa de Deus à sua necessidade. Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. E isto mostra que a salvação realmente vem do Senhor, porque ela veio do céu. Observe que Davi não salvou a si mesmo, quando estava sendo perseguido por Saul, o seu inimigo, que queria matá-lo sem nenhuma razão. Então, ele teve a oportunidade de se salvar, de destruir o seu inimigo, mas ele confiou em Deus. E nesse agir de Davi, nós aprendemos, nós vemos como Deus nos mostra que a salvação vem do Senhor, que devemos esperar a salvação no Senhor. Deus é o Salvador. Por meio de Cristo Jesus, Ele é a nossa salvação. Não tente salvar a si mesmo. Entregue sua vida ao Senhor. Ele salva você. É Ele a salvação. Então, você deve confiar na salvação de Deus, para que Deus seja glorificado na sua vida ao salvar você, mostrando sua graça, bondade, misericórdia e amor. Então, confie na salvação do Senhor. E isso deve trazer implicações para toda a vida. Uma confiança no Deus de promessas, no Deus que cuida daqueles a que Ele salva, que nunca desampara o povo que Ele amou e providenciou graciosa salvação. Então, confia no Senhor, entrega a vida àquele que entregou o seu Filho
para nos salvar. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. A salvação vem do Senhor e nós glorificamos o Teu nome, de forma que nos alegramos em Ti. E assim, ó Deus, também somos conduzidos por Ti mesmo a entregar toda a vida, a confiar plenamente, porque aquele que do céu mandou a salvação para a nossa maior necessidade é o mesmo que cuida de nós em nossas pequenas necessidades diárias. Que o Senhor conduza Teu povo assim. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.